Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo. Ele é considerado, sem dúvida, um dos maiores escritores do Brasil. Ele nasceu numa cidade no interior de Minas Gerais chamada Itabira do Mato Dentro, no dia 31 de outubro de 1902. Filho de Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta, Carlos foi o nono filho do casal. Em 1918, ele foi estudar no internato jesuíta do Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro. Porém, um ano depois de entrar no colégio, ele foi expulso por insubordinação mental, após discutir com o professor de português. Sendo assim, ele acabou retornando para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a partir de 1921 ele começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Drummond se formou em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém optou por não exercer a profissão. E então, em 1925, ele se casa com Dolores Dutra de Moraes, mulher na qual ele teve 2 filhos. No ano seguinte, ele ministra aulas de Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalha como redator-chefe no Diário de Minas. Continuou com seus trabalhos literários e, em 1930, publicou seu primeiro livro, Alguma Poesia. Drummond trabalhou 35 anos de sua vida como funcionário público e, em 1982, ele recebeu o título de doutor honoris causa. Resumo da obra. Na obra de Carlos Drummond, Alguma Poesia, pode-se perceber que trata da vida cotidiana, como se o próprio Drummond contasse sua história de vida e como a encarava em meio ao distanciamento da objetividade e à promoção das variedades de sentido que serem entregues na mão e sentimentos do leitor. Conta assim desde seu nascimento até as questões da morte, mostrando os seus pensamentos e sentimentos inquietantes. Observando os lugares onde morou, nota-se que ele não gostava de ficar em cidades do interior. Dessa maneira, existe um possível paralelo com o poema Cidadezinha Qualquer. Também é notável que ele trabalhou em um jornal, sendo capaz de ter escrito o poema do jornal, baseando em algum caso ou até mesmo na sua vontade de estar lá. Já quanto amante das mulheres, não deixou de retratar isso em sua obra. As poesias que abordam elas são sempre delicadas e ou sexual, mostrando como o autor as via, sendo estas, dessa maneira, como seres de beleza e dominadoras de homens. Em tudo, o livro se trata de poemas-piadas, levando em conta o modo coloquial em que as poesias foram escritas, indo contra os movimentos do parnasianismo e simbolismo. Lembrando que isso se dá por conta de Carlos Drummond fazer parte do modernismo de 30. O lirismo apresentado traz assim reflexões, ironias, sexualismo, descrições de paisagens e questões de relações sociais. Sendo assim, mais uma vez a vida construída na realidade e poesia por Carlos Drummond de Andrade. Nesse poema de Carlos Drummond, a gente pode observar que ele traz uma sensibilidade sendo mais cortês. Apesar de ele gostar de falar das mulheres, muitas vezes, na parte carnal, é também interessante observar que ele aborda sobre como é difícil transformar pensamentos e sentimentos em falas concretas, como tudo isso se torna cada vez mais difícil, ao passo que envolve o julgamento de terceiros. E se parar para pensar mais um pouquinho, pode-se ter dúvidas sobre o tema do poema. Apesar de falar sobre o amor, não citar o nome, cria a expectativa de um desejo oculto. Além de que no final do texto, apresentar uma forma de alienação e privação desse mesmo desejo. Agora falando sobre os poemas, no poema Cota Zero, tem bastante traços da primeira fase do modernismo, tendo em vista que ele transita entre as duas fases. Apesar do poema ter 3 versos, ele marca bem as relações sociais na poesia. O título Cota Zero quer dizer limite, e acaba se tornando um questionamento sobre limite entre vida e máquina, a produção de automóveis, a industrialização da época, a velocidade, a correria, a confusão da sociedade. A relação entre o homem e a máquina tem um limite? Por isso, stop. A vida parou ou foi só o automóvel?
Esse e outros poemas vêm com temas bem provocativos. Como podemos notar, as questões normalmente nessas provas de vestibular sobre o livro, alguma poesia, normalmente elas giram em torno de pegar algum poema do livro e fazer a análise assim, comparando a concepção dele ou algo do tipo. Um exemplo é a questão a seguir sobre o poema Quero Me Casar também do livro. Quero me casar, na noite na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva loura, morena, preta ou azul. Uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Questão A. Caracterize brevemente a concepção de amor presente no poema, né? Se a gente for ler o poema, a gente nota que o autor tem bastante pressa, né, para conseguir o amor, tanto que ele nem se importa com a pessoa, pode ser loura, morena, pode estar na rua, no céu, tanto faz. E o amor, pelo jeito, tem pressa, né? É como se fosse algo breve e que se ele demorar demais, ele não vai poder obter depois. B. Compare essa concepção de amor com a que predominava na literatura do romantismo. Tanto nesse poema modernista, né, como no do romantismo, a concepção de amor é vista de forma platônica. No entanto, quando a figura da mulher no modernismo não é idealizada, e no romantismo ela tem que ser perfeita, harmônica e de beleza absoluta. FUVEST 2001 – Política Literária. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Anedota búlgara. Era uma vez um César naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Costuma-se reconhecer que estes poemas pertencentes ao modernismo apresentam aspectos característicos do poema piada, modalidade bastante praticada nesse período literário. Letra A. Identifique um recurso de estilo tipicamente modernista que esteja presente em ambos os poemas e explique-o sucintamente. Letra B. Considere a seguinte informação. O poema piada visa um humorismo instantâneo e, por isso, esgota-se em si mesmo, não indo além desse objetivo imediato. A afirmação aplica-se aos poemas aqui produzidos. Justifique brevemente sua resposta. Resposta da letra A. Ambos os poemas são compostos em versos chamados livres, pois não obedecem às convenções da métrica tradicional issossilábica, isto é, na qual os versos medem o mesmo número de sílabas. Em ambos os poemas, o registro de linguagem é coloquial, ou seja, próprio de conversação, despido dos traços retóricos que caracterizam o discurso de registro formal, típico da tradição literária de que o modernismo de então procurava afastar-se. Em ambos os poemas, o humor, outro ingrediente da predileção modernista, é essencial ao efeito crítico e não compromete sua gravidade. Resposta à letra B. Nos dois poemas, o humorismo é instrumento de crítica de vida. Em política literária, trata-se da vida cultural, suas relações com o poder e suas hierarquias espúrias. Em Anedota Bulgária, trata-se da opressão política. FUVEST 2001. Chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Nesse excerto, a citação e a presença de trechos constituem um caso de... Os espaços pontilhados da frase acima deverão ser preenchidos, respectivamente, com o que está em A. Do famoso poema de Álvares de Azevedo, discurso indireto. Letra B. Da conhecida canção de Noel Rosa, paródia. Letra C. Do celebre poema de Gonçalves Dias, intertextualidade. Letra D. Da celebre composição de Vila Lobos, ironia. Ou letra E. Do famoso poema de Mário de Andrade, metalinguagem. A alternativa correta é a letra C, pois ele usa da intertextualidade do poema do Gonçalves Dias
para criticar o seu sentimento nacionalista.